O que você pensa sobre o dízimo? Você acredita que ele é para os dias de hoje? Ou ele morreu no Antigo Testamento? Eu sou o Francisco Neto, você está no canal A Bíblia Não Diz e fica aí que nós vamos falar sobre isso agora. Dentre todos os assuntos que a gente conversa aqui na página sobre teologia, Bíblia e vida cristã, talvez o dízimo seja um dos que as pessoas mais têm dúvidas. Afinal, ele é para os dias de hoje? Ele é obrigatório? Um usuário da página chamado Aprendendo a Viver Bem fez a seguinte pergunta: gostaria de seu entendimento sobre o dízimo nos dias de hoje. Você quer meu entendimento? Então eu vou falar o que acredito que a Bíblia fala sobre esse assunto, ok? Primeiro, o que é o dízimo? O dízimo, como o próprio nome diz, ele era uma 10ª parte de tudo que o judeu produzia no Antigo Testamento. O dízimo era dado em forma de cereais, animais, colheitas, e ele era dado no templo para o sustento dos sacerdotes e dos levitas que cuidavam do templo. Ele era algo que era necessário realmente para o sustento do templo no Antigo Testamento. Ele não era somente um costume que o judeu tinha, era uma ordem divina. Você pode ver em vários textos do Antigo Testamento Deus ordenando que o povo de Israel fizesse isso. Eu vou dar um exemplo, você pode verificar em Levítico 27 as ordens que Deus deu para o povo de Israel para que eles dessem o dízimo no templo. Até aqui tudo bem. Eu acredito que até aqui todo mundo concorda com isso. O problema é, Jesus veio, estabeleceu a nova aliança e a antiga aliança caducou. Muito da antiga aliança a gente não precisa mais, foi abolida com a morte de Cristo e o estabelecimento do Novo Testamento. A pergunta que fica é, o dízimo, ele é para os cristãos dos dias de hoje, sim ou não? Algumas pessoas defendem que sim, o dízimo é para os dias de hoje. Inclusive nós vemos muitas igrejas, principalmente neopentecostais, dizendo que o dízimo é uma obrigação para o cristão. Por outro lado, nós vemos outras pessoas que defendem que não, o dízimo acabou, não é mais necessário nos dias de hoje, o cristão não precisa mais, inclusive defende até que você não precisa mais nem colaborar com suas igrejas. Bem, vamos ver cada uma dessas visões e vamos ver o que elas argumentam. Quem defende que nós não precisamos dar o dízimo no dia de hoje vai dizer 2 argumentos basicamente. Primeiro, o dízimo era para a manutenção do templo de Jerusalém. E uma vez que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, nós não precisamos mais dar o dízimo, certo? Ele era para os judeus e não para os gentios. O segundo argumento é que o Antigo Testamento foi abolido e aquela antiga lei caducou. Então nós não precisamos dar mais o dízimo nos dias de hoje. Nós não temos mais templo. Já quem argumenta que o dízimo é sim para os dias de hoje, vai usar basicamente 2 argumentos. Primeiro, o dízimo não é da lei do Antigo Testamento, porque heróis da fé como Abraão e Jacó davam o dízimo. Eles davam o dízimo lá em Gênesis, antes de Êxodo, que foi quando a lei chegou. Então, não importa se a lei foi abolida ou não, o dízimo não era da lei, certo? E o segundo argumento que eles usam é que em Lucas 11:42, Jesus disse o seguinte, corrigindo os fariseus: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Então aqui, no Novo Testamento, nós vemos Cristo corrigindo os fariseus, que eles davam o dízimo das coisas menores, mas ignoravam as coisas maiores da lei, como por exemplo o perdão ou a justiça, as coisas justas diante de Deus. E Jesus fala, vocês deveriam fazer isso e não deixar de fazer aquilo. É como se Jesus estivesse falando que nós precisamos dar o dízimo. Essas são as 2 visões básicas, né, dos que defendem e dos que atacam o dízimo. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários também, tá bom? Agora eu vou falar qual é a minha visão sobre isso e que eu acredito que é a visão mais coerente biblicamente falando. Vocês puderam ver que os 2 lados têm argumentos sérios e que são embasados na Bíblia. Mas na minha opinião, a resposta mais correta seria uma mistura de ambos.
Realmente, o dízimo, como era no Antigo Testamento, não existe mais. O cristão não é obrigado a dar o dízimo, certo? Por outro lado, o dízimo não era uma lei somente do Antigo Testamento. Ele era um princípio. Quando nós vemos heróis da fé como Abraão e Jacó dando o dízimo, eles estavam demonstrando que eles tinham gratidão a Deus por tudo que eles já tinham recebido, e eles gostariam de dar, sem lei, eles gostariam de dar 10% de tudo que eles tinham para Deus. Eu acredito que hoje o dízimo ele é uma demonstração de gratidão do cristão para com Deus. Não é algo imposto obrigatoriamente sobre ele, mas é algo que ele quer fazer. Ele quer ajudar a sua comunidade cristã, da qual ele faz parte, onde ele congrega e ajuda missionários, por exemplo. E ele tem um coração grato a Deus por tudo que ele já recebeu. Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Paulo fala aqui para você não dar com tristeza e nem por necessidade, ou seja, tristeza é como se você estivesse dando por obrigação, não faça isso. E segundo, por necessidade, como se você estivesse dando para receber em dobro ou em triplo, que é o que muitas igrejas pregam, que também é errado. Você tem que confiar que Deus vai dar tudo que você precisa, e a sua família também. Você vai estar dando, colaborando com gratidão no seu coração. É isso que a Bíblia fala sobre o dízimo no Novo Testamento. Claro que Paulo não está falando aqui de dízimo, ele não usa essa palavra. Eu não estou querendo distorcer a Bíblia. Mas nós vemos um princípio que acontecia na igreja primitiva lá no Novo Testamento, em Atos, por exemplo. Os cristãos não davam somente 10% do que eles tinham. Alguns deles davam praticamente tudo o que eles tinham. Alguns vendiam seus terrenos, como Ananias e Safira. Outros vendiam todas as suas posses e davam tudo para o sustento dos pobres na época ali na igreja e também para a manutenção dos lugares e para o sustento, inclusive, dos irmãos que pregavam a palavra. Então você vê que a questão de você estabelecer 10%, eu considero errado. Você estabelecer um valor fixo de 10%. Mas por que não? Por que nós não podemos estabelecer, por exemplo, como um objetivo pessoal nosso de que eu desejo colaborar com no mínimo 10% do que eu ganho para a obra do Evangelho? Eu não estou falando de sustento de igrejas megalomaníacas gigantes. Não, eu estou falando de comunidades cristãs, de pessoas que trabalham com pobres, campo missionário, todas essas coisas precisam do seu sustento. E você tem feito o que com o seu dinheiro? Eu sei que poderíamos falar muito mais sobre esse assunto, como por exemplo, igrejas que existem por aí, que roubam os seus fiéis, pregam sobre Malaquias 3:10, dizendo que se o crente não colaborar com 10% do que ele tem, o devorador vai destruir todas as posses do cristão. Nós sabemos que isso é errado. Só que o erro que eles cometem não significa ou não desabona esse princípio, que é cristão sim e é bíblico. Concluindo, porque eu acredito que esse vídeo já está gigante. O dízimo é obrigatório para os dias de hoje? Não. Ele não é obrigatório para os dias de hoje. Mas, se você não tem desejo no seu coração de colaborar materialmente, sacrificando inclusive parte dos seus bens para a expansão do reino de Deus na terra, para a ajuda dos necessitados, para o campo missionário, se você não tem desejo de colaborar com o que você tem para que o reino de Deus avance nessa terra, eu sinceramente terei sérias dúvidas se o seu coração realmente pertence a Deus ou se pertence aos bens aqui dessa terra. Bem, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, participe aqui com a gente. Se você ainda não segue o canal, siga, clique aqui em se inscrever e clique no sininho também para você receber todas as nossas notificações, ok? Que Deus abençoe e fique na paz. Já quem defende que o dízimo é sim para os dias de hoje, vão usar... É assim mesmo, sem sacrifício não há vitória. Garantido. Ok. Deixa o cara ainda vai abrir o Pip, portão. pip.